Hoje eu quero falar com vocês sobre a dificuldade de dizer não. O quanto é difícil, e isso faz parte de todos nós em algum momento, a gente tem essa dificuldade em dizer não. E eu fico me questionando, fico pensando aqui, por que será que a gente tem essa dificuldade e o quanto isso não só afasta dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, daquilo que a gente realmente deseja para a nossa vida, mas afasta da nossa essência, de quem realmente nós somos. A gente acaba servindo tanto o outro, atendendo tanto aquilo que ele quer, que ele deseja, com medo de magoar ou até mesmo de não saber sair dessa situação no ambiente de trabalho. Quantas vezes as pessoas que a gente não gosta, a gente vai lá e fala sim, atende, faz um sacrifício danado para atender essa pessoa, quando na verdade a gente está incomodadíssima para fazer aquela situação e a gente acaba cedendo. Então isso vai afastando da nossa essência, de quem realmente nós somos. A gente atende tanto o outro que acaba esquecendo do que a gente gosta. Certamente você deve já pensar e lembrar de alguém ou até mesmo se identificar com aquelas pessoas que começam um relacionamento, e todo mundo em algum momento já fez isso, ainda que seja na adolescência, até por não ter essa maturidade, alguém já fez isso. Quando você começa um relacionamento, um namoro, se afasta das pessoas que você gosta, dos seus amigos, da sua família e acaba vivendo intensamente a relação do outro. Todas as relações que a outra pessoa tem, seja o seu namorado, a sua namorada, você acaba vivendo muito mais esse relacionamento com os amigos da pessoa, com a família da pessoa, e acaba deixando de lado, se afastando de todo mundo. E faz coisas que certamente os seus amigos ou alguém da sua família pensa: nossa, mas você nem fazia isso, nem gostava disso, e você acaba se inserindo tanto na vida do outro, que faz as coisas que a pessoa faz, que a pessoa gosta. E isso tem um lado positivo que eu sempre tento olhar, que é você realmente viver uma outra fase da sua vida e se conhecer de coisas que você não sabia que gostava. É se permitir, mas tudo tem um limite. A gente não pode só se doar demais e não receber nada em troca. E esse talvez seja uma dica especial para você cuidar. Quando a gente se entrega demais, quando a gente doa demais e não recebe na mesma proporção, tem alguma coisa errada. É hora de você rever sobre isso, de você repensar e entender por que eu não recebo na mesma proporção, na mesma intensidade. Se tudo que eu estou doando aqui, me identificando, me jogando, eu não consigo receber quando eu peço para a pessoa me acompanhar em determinada situação e ela não vai. Eu estou falando aqui esse exemplo de relacionamento, mas isso vale para todas as questões na nossa vida. No nosso trabalho, as pessoas com quem a gente convive, seja na nossa família, dentro da nossa casa, a gente precisa ter essa consciência. E aprender a dizer não é essencial. Toda vez que você fala sim, dizendo, querendo dizer não, é um motivo a menos que você se reconhece, que você se alimenta, você deixa de gostar um pouco mais de você para gostar mais do outro. No final eu vou ler aqui uma mensagem para vocês, que foi até que eu escrevi e acabei postando lá no meu Instagram, mas é o que realmente eu acredito. E eu também quero contar uma história aqui para vocês, de uma situação. Eu sempre fui a pessoa que disse muito não durante toda a minha vida, toda a minha trajetória. Eu não sei se isso vem da minha família, vem da forma como eu fui criada, mas eu nunca tive esse problema em dizer não. Porém, tem um pequeno detalhe que a gente tem que entender, que também toda vez que você diz não, você se afasta, as pessoas se afastam de você, porque normalmente elas estão interessadas em algo, e quando você diz não, você acaba sendo rotulada como alguém mal-humorada, alguém mal amada. Na empresa, normalmente é assim, as pessoas rotulam aquela pessoa que é super sincera e fala: olha, eu não vou fazer por tal motivo, não estou conseguindo atender nesse momento, eu não posso falar com você agora. Quando a gente fala esses nãos, e mesmo que você seja educada, qual é a resposta que você está dando para o outro? Pense duas vezes antes de me pedir novamente, porque você sabe que nem sempre eu vou estar disponível para atender isso que você está solicitando. Então, quando a gente fala não, você já naturalmente levanta uma plaquinha aqui que você não é igual a todo mundo. E que você não é a pessoa mais fácil para conquistar algo
quando alguém vem e pede para você. Então você acaba afastando as pessoas que se aproximam de você apenas por algum interesse ou porque quer aproveitar de você, da sua especialização, do seu talento, seja o que for. Então as pessoas rotulam demais. Elas pensam, eu não vou falar com a Michelle, ela é muito antipática, ela é muito mal-humorada, ela é muito mal-amada. A gente cria esses rótulos porque a gente sabe dizer não. Mas a pessoa que diz sim o tempo todo, acaba atendendo, é aquele bonzinho, a boazinha na empresa, nas relações, e que todo mundo vai, solicita e pede, mas ninguém respeita, ninguém admira e ninguém lembra. Então eu costumo sempre falar isso também. Tome cuidado quando você é bonzinho demais. Pode ter certeza que você não é nem um pouco valorizado e muito menos lembrado. Sabe aquela história que também você já deve escutar falar, ou alguém conhece alguém ou já passou por isso, que você atende demais o outro, serve demais e na hora que a pessoa foi fazer, sei lá, uma festa, foi fazer uma reunião, convidou alguém para participar de determinado tema ou encontro, você que é sempre a boazinha, é sempre a queridona, que aceita tudo, não foi convidada, não foi lembrada. Porque é isso, quem é bonzinho demais nunca é lembrado e nunca é valorizado. Então repense sobre isso. E quando eu falo isso, não é para você ser egoísta, não é para você só pensar em você, mas é para você ser verdadeira com você. Se você sente que não tem vontade, que aquilo você não quer fazer, seja sincero também, seja verdadeiro. Você vai acabar trilhando um caminho de conquistas para sua vida. Você vai acabar fazendo o que realmente tem vontade e você atrai pessoas que têm esse mesmo pensamento que o seu e que vai valorizar quem é assim, original, autêntico, quem sabe o que quer. Isso é autêntico demais. E como eu estava comentando, eu nunca tive essa dificuldade de dizer não e naturalmente eu afastei muitas pessoas, principalmente na minha vida profissional. Mas como eu queria caminhar um caminho onde eu pudesse atingir a liderança, a diretoria, é natural também que quando a gente atinge esses espaços, você vive muito solitária nessa posição. Porque você precisa tomar decisões e que não exige e não deve ter amizades, aproximação e vínculos com as pessoas. Então a gente acaba caminhando muito sozinho e eu já tinha isso naturalmente na minha trajetória e por isso não tive dificuldade em dizer não e provavelmente foi isso que me deu também a possibilidade de ocupar esse cargo, porque eu sabia dizer não, eu sabia me posicionar. Mas eu quero contar uma situação na minha vida pessoal. Eu recebi um convite há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, para ser madrinha do filho de uma pessoa conhecida que era próximo na minha família. E eu sempre tive também esse pensamento comigo, de não aceitar nada que realmente eu não vá cumprir, que eu não vá conseguir atender de fato aquilo que a pessoa está me fazendo esse convite. E ser convidada para ser madrinha de alguém é uma coisa muito maravilhosa, é bonita, é genuíno e isso também tem que acontecer, não só do convite, mas a pessoa precisa atender a essa demanda, a essa expectativa que está acontecendo esse convite. E eu sabia que em algum momento eu estaria fazendo uma grande mudança na minha vida, não só na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional. Eu sairia da cidade onde eu estava morando e eu não seria essa madrinha que realmente a pessoa estaria esperando. Então eu disse não para esse convite. E eu sei que posso estar gerando aqui alguns espantos, algumas pessoas devem estar pensando, nossa, como você conseguiu dizer não para ser madrinha de uma criança, que é uma coisa tão genuína. Mas, gente, eu preciso ser honesta e esse é o convite, o melhor exemplo que eu posso dar é esse para vocês. Não tenha receio de negar, mesmo que seja um convite para você ser madrinha. Se você sabe que você não vai atender essas expectativas, você não vai ser uma boa madrinha, não aceite esse convite. Seja verdadeira com a pessoa, seja sincera, agradeça imensamente, que foi o que eu fiz. Agradeci imensamente, fui muito sincera, eu fiquei com o coração na mão, eu pensei várias vezes e todas as vezes que eu pensei foi sempre o que as pessoas vão pensar? Nossa, que horror, o que essa pessoa vai pensar eu negar um convite como esse, quando na verdade eu tinha certeza e convicção que eu não poderia aceitar pelas condições que eu iria viver, os próximos passos que eu daria e que eu jamais conseguiria atender as expectativas de uma madrinha, como uma madrinha deveria responder. E por isso eu pensei, no final das contas,
Poxa, por que eu estou pensando no outro? Eu estou pensando no que as pessoas vão pensar por eu negar esse convite. Eu estou em paz com a minha consciência. Eu preciso ser sincera e honesta, não só com essa mãe, mas com essa criança. Ser madrinha só no título, só no cargo, digamos assim, não é legal, não é bonito, não é nada humano. Eu preciso ser verdadeira com essa família, com essas pessoas e comigo mesma, e eu não vou aceitar. E foi isso que eu fiz. Obviamente que a mãe, eu sei e senti isso, ficou super chateada, não gostou, fez alguns comentários com outras pessoas da família e que chegaram até a mim, mas eu tinha na minha consciência super tranquila e no meu coração que eu estava fazendo a coisa certa. É claro que o tempo passou, as coisas se ajeitaram do jeito que deveriam acontecer, como eu estava prevendo, as minhas mudanças, e eu tenho certeza, nós nunca falamos sobre isso, mas eu tenho certeza que hoje ela entende que eu estava certa e que eu jamais deveria realmente ser madrinha do filho dela, já que eu estaria fazendo tantas mudanças assim na minha vida e não conseguiria dar a devida atenção que eu acredito que seja o papel de uma madrinha. Então esse é um pequeno exemplo para dizer para você, não aceite um convite se realmente você não se sentir apropriada para aceitar aquele convite, para vestir aquilo que a pessoa está gerando aquela expectativa. Ainda mais num papel tão importante como esse que eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Então essa é a minha mensagem. Não faça aquilo que você não tem vontade, aquilo que você não acredita e principalmente que você não vai cumprir. Aceitar por aceitar, muitas vezes a gente faz para aceitar, para não magoar o outro, para não ficar feio, porque a gente pensa no que o outro vai pensar. Imagina se eu falar não, o que será que essa pessoa vai pensar? Não é isso, não é dessa forma que você tem que pensar. Você tem que pensar com a sua consciência, com o seu coração e principalmente se você for uma pessoa espiritualizada, você vai saber melhor do que qualquer outra pessoa a forma como conduzir isso. Porque Deus coloca isso no nosso coração, a gente consegue buscar respostas para isso da melhor forma e responder de uma forma muito mais humana, verdadeira e sincera, mas aprenda a dizer não. Entenda uma coisa, toda vez que as pessoas falam sim, elas são boazinhas, você gera no outro ainda mais essa força para ele aproveitar de você, para ele se tornar esse ser humano que nem sempre é admirável. As pessoas que mais aproveitam de você são as pessoas que são cruéis com a gente. São as pessoas que se aproveitam de uma forma tão feia do ser humano por interesse, por outros fins e nem sempre é por ser verdadeiramente você, por gostar de você de uma forma genuína. E toda vez que tem essas pessoas boazinhas na vida e que só entregam, só doam para outras pessoas, você alimenta cada vez mais esse ser humano que gosta de gente servindo, gosta de gente que faça as coisas para ele sem ter nenhum retorno. A gente alimenta demais pessoas ruins quando a gente fala sim querendo dizer não. E agora eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, ela é rápida, ela é curtinha, mas ela faz todo sentido e fui eu mesma que escrevi essa mensagem, porque faz sentido com isso que eu estou contando aqui para vocês. Não fique desconfortável para deixar a vida do outro confortável. Dizer sim quando quer dizer não tem zero benefícios e ainda afasta você da sua essência, das suas escolhas e de quem você é. E tenha certeza disso, ninguém valoriza e nem sente falta de quem está sempre disponível. Gente, eu espero de verdade que você entenda essa minha mensagem como algo para começar a repensar. Se você não sabe como dizer não para determinadas situações e que incomoda você, tem aquela sensação ruim, poxa, eu não gostaria de fazer, não faça, não sabe como fazer isso, começa a ter algo maior na sua vida, busque uma espiritualidade, e eu não estou falando de religiosidade. Aprenda a acreditar em algo muito maior, que toda vez que você tiver qualquer dificuldade, você buscar essa inspiração, nessa espiritualidade que você vai desenvolver, pode ter certeza que você vai encontrar as melhores respostas para todas as suas dúvidas e para todos esses questionamentos que incomodam lá no fundo da sua alma e do seu coração. Espero que vocês tenham gostado, deixa muito a sua mensagem, traz aqui
alguma mensagem sua, uma história que você tem para contar, manda nesse e-mail aqui que eu quero muito dividir com as pessoas. Eu não vou expor você, mas sim a história, para que a gente possa falarmos juntas e entender qual é a mensagem por trás disso. Isso ajuda a crescer, a gente cresce muito nas histórias, nas boas histórias da nossa vida real, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente se fortalece e entende um pouco mais sobre essa coisa maravilhosa chamada vida. Um beijo grande para você e até mais!